O milionário de Dogecoin está falido. Um ano atrás, esse brasileiro investiu todas as suas economias em Dogecoin e assumiu 100% desse risco, porque ele tinha certeza que se tornaria milionário com a moeda meme. Após esse seu investimento inicial, onde ele conseguiu comprar Dogecoin a 5 centavos de dólar, em questão de algumas semanas ele foi capaz de transformar seus 180 mil dólares em mais de 1 milhão de dólares. Claro que isso chamou muita atenção na mídia e ele começou a aparecer em diversos lugares como o milionário de Dogecoin. Pensa comigo, imagina se você se tornasse milionário em questão de alguns dias. O que você faria com as suas criptomoedas? Ele não fez o óbvio e no fim ele manteve todas as suas moedas. E dias depois a Dogecoin seguiu se valorizando, batendo seu pico histórico, chegando a 73 centavos de dólar. Uma valorização um pouco acima de 1000%, transformando seu capital em mais de 3 milhões de dólares. Com certeza, acho que a maioria das pessoas venderia todas as suas criptomoedas e viveria com esses 3 milhões de dólares. Um dinheiro que mudaria a vida de qualquer um. Mas não foi isso que ele fez. E ele ainda continuou segurando suas Dogecoins, acreditando no preço de $1 por moeda. Graham Stephan e Andrei Dick, dois grandes canais do YouTube sobre finanças, tentaram convencer ele de todas as maneiras possíveis para realizar o seu lucro e vender suas Dogecoins. Mas o brasileiro foi teimoso e ele continuou segurando elas, sem realizar nenhuma venda, apenas comprando mais moedas ainda nas quedas. O que ele não esperava é que tudo que sobe muito rápido também pode cair muito rápido. E foi isso que aconteceu após toda a euforia da Dogecoin. Dia após dia, seu portfólio caía a derreter cerca de 90% desde seu pico histórico. Seus 3 milhões agora valiam um pouco menos de 300 mil dólares. Então, após um ano, o milionário de Dogecoin se reencontrou com Graham Stephan e revelou tudo o que ele acha sobre o que está acontecendo no momento atual e o que ele está pensando em fazer com suas Dogecoins. Mas antes de continuarmos essa história, esse vídeo está sendo patrocinado pela Crypto.com. Se você abrir a conta utilizando o nosso link, você receberá 25 dólares em CRO, que é a criptomoeda nativa da plataforma, e eu já aviso que você só poderá utilizar esse dinheiro se pedir o cartão de nível 2 ou superior, ou seja, precisa depositar pelo menos R$2.500 lá. Lembra que não existe dinheiro fácil, mas eu recomendo esse tipo de serviço porque eu utilizo no dia a dia e confio na plataforma. Agora, como que tudo isso começou? Primeiro, precisamos falar sobre a linha do tempo da Dogecoin. Tudo se inicia com uma piada. Os engenheiros Billy Markus e Jackson Palmer decidiram criar uma moeda digital como uma brincadeira, tirando sarro com a especulação selvagem que existia com as criptomoedas na época. Então, eles programaram todo o funcionamento da criptomoeda e adicionaram a logo do cão da espécie Shiba Inu, que na época era um meme muito conhecido. Os engenheiros realmente nunca projetaram para levar a sério essa moeda. Ela nasceu como um meme para ser um meme, e após a sua criação ela começou a ganhar popularidade. De fato, sua logo chamava muita atenção e era algo bem carismático à primeira vista. E assim como diversos projetos na época, seu preço também começou a subir. Há 2 anos atrás, ela valia 0,002 centavos, o equivalente a 1/5 de centavo. Ou seja, R$1.000 nessa época teriam se tornado R$350 mil no seu auge histórico, uma valorização de 34.000%. Realmente uma grande valorização em pouco tempo. Mas por que será que ela teve essas grandes altas durante esses anos, sendo uma moeda meme sem valor algum? Primeiro, começou em junho de 2018, quando a Dogecoin começou a ser negociada na plataforma da Robinhood. Na época, a moeda estava valendo 0,002 centavos de dólar. E sempre que uma criptomoeda é lançada em uma grande corretora como essa, isso facilita sua negociação e mais dinheiro começa a movimentar o ativo. Por isso, às vezes é bom ficar atento ao lançamento de moedas em grandes corretoras. E claro que esse anúncio da Dogecoin na Robinhood não foi diferente. Ela permitiu maior exposição e facilidade para investidores comprarem o ativo, o que obviamente ajudou a empurrar seus preços para cima. Logo em seguida, em 2020, por incrível que pareça, foi o TikTok. Um vídeo viral começou a rodar pela rede social, mostrando que se todos os 800 milhões de usuários do TikTok investissem 25 dólares em Dogecoin, isso poderia fazer com que a moeda começasse a valer $1. Na época, ela estava valendo 0,0023 centavos. Só para você ter uma noção, esse investimento transformaria os 25 dólares em mais de 10 mil dólares. E essa trend viralizou muito na rede social, valorizando o ativo em mais de 40% em poucos dias. Isso, consequentemente, inflou mais ainda os preços da moeda, mas ela ainda não havia chegado no tão sonhado $1. Ela precisava de mais. Então, no mesmo ano, um pouco depois, chegou o Elon Musk, que postou na sua conta do Twitter simplesmente a palavra Doge. E não demorou muito para os preços saírem do 0,004 centavos de dólar para 1 centavo de dólar, valorizando mais de 150% em poucos dias. Foi a partir de então que as coisas começaram a sair do controle. Um tempo se passou
passou e em 2021 novamente Elon Musk aparece, tweetando que a Dogecoin é a moeda do povo, fazendo com que ela novamente subisse 50% rapidamente. Um pouco depois, em abril do mesmo ano, Elon Musk continua criando expectativas sobre o meme, literalmente comentando sobre colocar uma Dogecoin na lua, fazendo uma alusão de que a criptomoeda iria se valorizar muito até a lua. Outras pessoas e empresas também começaram a criar esse hype sobre a Dogecoin, fazendo com que essa especulação só valorizasse o preço da moeda novamente sem nenhum fundamento. Depois disso, em maio do mesmo ano, diversos acontecimentos começaram a impulsionar a moeda praticamente ao mesmo tempo, fazendo com que ela chegasse a quase $1. Isso aconteceu porque mais empresas começaram a aceitar Dogecoin em suas plataformas e assim muitas pessoas acreditavam que bastasse mais alguns tweets do Elon Musk e pronto, a moeda chegaria em $1. Mas, como eu falei antes, como tudo que sobe muito rápido também cai muito rápido, em junho a criptomoeda começou a mirar para a Terra e não mais para a Lua. E o crash da moeda veio com tudo, despencando dos seus 70 centavos para menos de 30 centavos. Quem havia entrado nesse momento já tinha perdido metade do dinheiro. Primeira coisa que aconteceu nessa época foi a inusitada aparição do Elon Musk no programa Saturday Night Live, e por incrível que pareça, até mesmo de Wario. Sim, Wario. Enquanto a criptomoeda despencava 40%, junto a isso, a corretora Robinhood precisou interromper temporariamente as negociações da Dogecoin. E aí você já viu. Além de tudo isso, nessa mesma época existiu uma grande preocupação sobre as criptomoedas em relação ao meio ambiente e sua segurança, já que os Estados Unidos tinham apreendido mais de 2,3 milhões de bitcoins, mais de 10% dos bitcoins existentes. E agora, um ano depois, em 2022, estamos passando por um momento de bear market no mercado cripto e com projeções de uma recessão global. O Fed está em um processo de aumento na taxa de juros para tentar controlar a inflação nos Estados Unidos. No Brasil, a mesma coisa acontece, e mês após mês o mercado cripto em geral segue em queda, chegando a manter a Dogecoin abaixo dos 7 centavos. E junto a tudo isso, o grande hype parece estar desaparecendo. Primeiro, é notável que a busca nas pesquisas por essa criptomoeda caiu drasticamente, mas não podemos utilizar apenas esse gráfico para concluir isso, porque o assunto de criptomoedas no geral está mais frio nos últimos tempos. Isso se reflete nas visualizações de qualquer vídeo sobre o assunto. Mas então, para onde estamos indo agora? O bilionário Mark Cuban mencionou que as moedas meme como Doge só irão funcionar se possuírem alguma utilidade. E claro, os usuários devem usar essa utilidade. Afinal, não adianta nada eu dar uma blusa de frio para quem está passando calor. Então agora isso volta para a questão fundamental, já que a Dogecoin é uma criptomoeda meme, criada sem objetivo algum. Ou seja, ela não deveria possuir valor algum. Mas as coisas podem ser ainda mais baixas. Seria a sua utilidade ser apenas um meme no mercado ou uma moeda feita para servir como manipulação por pessoas ricas? Não sei se você percebeu que todas as valorizações da moeda vieram sempre de um grande hype. Primeiro, começou como uma brincadeira no TikTok e depois foi parar com o Elon Musk fazendo menções indiretas e diretas sobre a moeda. Então, sua valorização sempre foi fruto de um hype e não do seu valor em si. Também precisamos lembrar que uma das características da moeda é que não existe um suprimento máximo de Doges, diferente do Bitcoin, que só existirão no máximo 21 milhões de moedas. A Dogecoin possui emissão de 5 bilhões de tokens por ano, ou seja, a cada ano a demanda pela criptomoeda precisa aumentar cada vez mais para no mínimo manter o seu preço. Agora, essa entrada de dinheiro equivaleria a 3,5 bilhões de dólares, só para mantermos a moeda próximos dos 7 centavos de dólar. Com o mercado em queda, isso é dificílimo de acontecer. Mesmo assim, algumas empresas começaram a alegar que iriam aceitar Dogecoin como forma de pagamento, como a WordPress, a Gucci e até mesmo a SpaceX do Elon Musk. Entretanto, o co-criador da Dogecoin mencionou alguma coisa sobre o anúncio da SpaceX, dizendo que Elon sempre será um vigarista, mas que o mundo ama os vigaristas. A ideia de poder se tornar milionário um dia é o sonho que ele estava vendendo. Então, depois de todos esses altos e baixos, como será que o nosso milionário reagiu a toda essa volatilidade? E por que ele manteve as suas Dogecoins mesmo olhando para o seu patrimônio ir de 3 milhões de dólares para 350 mil dólares? Bom, em um podcast, Graham encontra novamente com um milionário de Dogecoin e pergunta se ele se arrepende de não ter vendido seus memes naquela alta de 2021. E essa foi a resposta dele. Okay, so now do you regret holding so long?
you know, I'm human. Yeah, I should have sold some. Até mesmo ele carrega alguns arrependimentos por não ter efetuado seu lucro de milhões, mas também entende que assumiu um risco extremamente alto. O que é interessante é que ele fala sobre começar a investir nas criptomoedas mais robustas que possuem valor de fato, como Ethereum e Bitcoin. I'm going to continue investing, I'm going to continue buying crypto, but I'm going to lean harder on Ethereum, on Bitcoin. Com esse cara, podemos perceber como uma criptomoeda meme pode oscilar tanto em um curto período de tempo, e que seu risco é extremamente alto, já que seus preços são puramente especulativos. Agora, em minha opinião pessoal, eu jamais diria para alguém investir nesse tipo de moeda meme, seja Dogecoin ou qualquer outra criptomoeda com um cachorro, porque elas definitivamente não são projetos para levar para o longo prazo, que é uma das poucas estratégias que se demonstra ser vencedora nesse mercado. Essas moedas não possuem tanta previsibilidade em seus preços, como é o caso do Bitcoin, e aparentemente elas estão mais sujeitas a um grande hype do que realmente possuir alguma utilidade. Ou seja, seu preço é basicamente formado por notícias. Além disso, sua alta emissão de moeda exige cada vez uma maior quantia de dinheiro entrando no projeto. Então, para isso, a demanda por Dogecoin tem que crescer em um ritmo maior do que sua própria taxa de inflação para que ela consiga se valorizar. É por isso que é praticamente impossível Dogecoin chegar a $1 novamente, porque se isso não ocorre, ela tende a perder o seu valor, ano após ano. Portanto, na minha opinião, ela não passa de uma moeda engraçada e divertida, mas que não vale nada no fim das contas. É claro que num prazo maior tudo pode acontecer, mas eu não quero assumir esse risco pra mim e nem que você perca dinheiro com esse projeto. E se até mesmo o cara que ficou milionário com Dogecoin sente que deveria ter vendido elas no topo histórico, eu acho que isso é mais um indício de como criptomoedas memes não servem como investimentos e não valem absolutamente nada. Agora, as duas grandes questões que ficam são: a Dogecoin vai desaparecer e até quando o mercado cripto vai cair? Para saber essas duas respostas, basta seguir esse canal que vamos responder elas ao longo dos próximos vídeos. Então eu te espero lá.